Entidades repercutem a aprovação do reajuste de quase 50% nos salários dos agentes políticos de Ribeirão Preto. O caso ganhou repercussão nacional e agora aguarda a sanção do prefeito Duarte Nogueira. Dos 20 vereadores presentes na sessão, apenas um se posicionou de forma contrária e foi aprovado o reajuste de mais de 49% no subsídio mensal do prefeito, vice, secretários e vereadores para o próximo mandato. A votação foi relâmpago. O texto tramitou por menos de 3 dias úteis na Casa de Leis. E o resultado ainda gerou um bate-boca entre os parlamentares, que acusaram o único vereador contrário de ter ido contra a palavra dada a eles em dezembro do ano passado. Ou seja, o assunto já estava sendo discutido nos bastidores, só que sem participação popular. Que acreditamos que, pela falta de diálogo com a população e pela pressão que foi exercida nesses poucos dias que eles nos deixaram para que manifestasse e tomasse conhecimento da causa, entendemos que eles possivelmente teriam o bom senso de recuar e suspender essa votação para que isso pudesse ser melhor discutido. Mostra que isso tudo já estava combinado anterior mesmo à audiência pública. Então, é justamente isso que mostra para a sociedade, olha, vocês não foram ouvidos, a questão de representatividade ela não ocorreu, porque sequer os próprios eleitores foram ouvidos quanto a essa matéria, que certamente seriam contrários. Ficou muito feio, ficou assim, nada republicano, ficou uma coisa de quem quer esconder alguma coisa. Não está certo, porque esse é um assunto que precisava ser debatido, esses cálculos precisavam ser feitos com calma e com cuidado, e precisaria ver o real impacto disso nas contas públicas, que eu acho que não foi feito. Não foi feito com o devido critério, não foi feito com o devido cuidado e muito menos com a devida transparência. A cidade com vários problemas na saúde, educação, né? E os vereadores aumentando aí os próprios salários. E o que chama mais atenção é como a máquina funciona, né? Para si própria, para se beneficiar numa rapidez incrível. O salário do prefeito vai saltar de 23 para 34 mil reais. Para se ter uma ideia, é só R$1.000 a menos do que ganha o chefe do executivo de São Paulo para administrar a maior cidade de toda a América Latina. A comparação serve também para os vereadores. O subsídio vai ser de R$20.500. Um vereador em São Paulo ganha 14 mil. No Rio de Janeiro, 16 mil por mês. Agora as entidades estão mobilizadas para tentar impedir esse aumento. Antes da votação, nós provocamos ali um diálogo, mas que infelizmente não ocorreu, justamente para, olha, vamos suspender essa votação até que isso seja melhor explicado. Não sendo contrários a um aumento, é importante deixar isso claro, mas que isso fosse feito de forma transparente e responsável. Diante desse cenário de falta de transparência, de falta de diálogo com a população e principalmente da falta de um estudo de impacto financeiro nas contas públicas, nós vamos estudar medidas judiciais para que essa aprovação desse projeto seja revista. O impacto maior é causado porque o teto do salário do funcionário público municipal é o salário do prefeito. Então, aumentar todo mundo na mesma proporção significa aumentar quase 400 funcionários também nessa proporção de 49%. Os parlamentares alegam que estão sem reajuste desde 2016 e recebendo abaixo do que é previsto em Constituição. O texto segue agora para a sanção do prefeito Duarte Nogueira e já ganhou puxão de orelha em rede nacional. Olha, quando a notícia da Câmara dos Vereadores, que ganha mais espaço, é o aumento do salário dos políticos da cidade, de duas uma. Ou tem uma mega injustiça no ar, os vereadores estão trabalhando demais pelo bem da cidade, ninguém reconhece, só fica perseguindo na hora do aumento. Ou então a Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto segue a linha da lambança, da busca de privilégio que os vereadores não se cansam de perseguir. O impacto orçamentário para os próximos anos pode ser ainda maior. Isso porque essa mesma Câmara que aprovou o reajuste continua analisando um outro projeto, que quer aumentar o número de vereadores para a próxima legislatura. A partir de 2025, Ribeirão Preto pode ter 27 parlamentares, ganhando mais de R$20 mil cada um. É muita grana, a cidade tem outras necessidades e também os vereadores já têm alguns benefícios fora o salário, né? Então, são assessores, são verba para combustível, é carro. É um cargo para que você se interesse pela cidade, para que você faça alguma coisa pela sua cidade. O que a gente ganha não chega nem aos pés do que eles ganham em um mês, né?
Então é um absurdo. Eu não vou falar que eu queria estar no lugar deles, porque eu iria sentir muita vergonha. É demais. O salário mínimo em agosto e em maio vai para 1.320. Tem como comparar? Eu acho uma tremenda palhaçada, só isso. Mais nada, né? Só palhaçada. Para eles tudo bem, para o resto, para os outros ninguém mais, né? Só para eles. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura disse que o documento vai ser analisado assim que chegar no Executivo. E vamos relembrar agora como os vereadores votaram o projeto que reajusta salários dos agentes políticos em Ribeirão. O único vereador contra o aumento salarial de agentes políticos foi Ramon Faustino. Foram favoráveis ao reajuste salarial de agentes políticos os vereadores Alessandro Maraca, André Rodini, André Trindade, Bertinho Scandiuzzi, Brando Veiga, Eliseu Rocha, França, Franco Ferro, Igor Oliveira, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Lincoln Fernandes, Marcos Papa, Matheus Moreno, Maurício Abranches, Maurício Gasparini, Paulo Modas, Renato Zucoloto e Zerbinato. Não participaram da votação as vereadoras Duda Hidalgo e Judete Zilli. Tá difícil, viu, para o morador de Ribeirão engolir toda essa situação realmente. Para falar mais sobre isso, já tenho o prazer de receber aqui o Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado. Doutora, a sanção do projeto está nas mãos agora do Executivo, do prefeito. A pressão social pode surtir efeito, pode mudar esse cenário ainda. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Pode ter efeito. Agora, também, nós não podemos nos esquecer, André, que temos do outro lado a pressão política. Não nos esquecemos que o Executivo vem há tempos tentando reajustar a planta genérica e pode atrelar esse reajuste à planta genérica, esse projeto de reajuste à planta genérica, a esse aumento dos vereadores. Então, ali vai ter toda uma articulação política e que pode ser muito grave para o município e para o bolso do cidadão. Bem, nós ouvimos aí agora há pouco um senhor, vários moradores, falando do reajuste do salário mínimo, que agora talvez sobe mais um pouquinho, vai para 1.320, em detrimento desse baita salário aí dos vereadores. Diante desse aumento, doutor, tão generoso aprovado na Câmara, como se sente esse cidadão que vive com um salário mínimo? Na realidade, é o que o entrevistado falou na rua, né? Quer dizer, não tem nem como comparar. E não tem como comparar, não é tanto pelo percentual, André, é sim por não haver justificativa para tanto. Que se fosse realmente uma Câmara produtiva, uma Câmara que tivesse projetos sérios, uma Câmara que tivesse eficiência, aí seria tranquilo, você até admitiria um reajuste desse. Mas nós temos inúmeras CEs paradas, temos inúmeras CPIs paradas, é uma Câmara que não tem um projeto de destaque, é uma Câmara que libera dinheiro a rodo do jeito que o prefeito quer para obras que são inacabadas, para empresas de ônibus, para tudo isso. Então é uma Câmara que ela não atua, ela não fiscaliza como deveria, ela não atua, ela não faz projetos sérios. Então, assim, não justifica um aumento nesse montante. Doutor, é bom a gente deixar claro aqui, a sanção desse projeto pode trazer um grave problema às finanças, aos cofres públicos no futuro bem próximo. Sim, nós temos inúmeras pessoas que seriam beneficiadas, né? Nós temos não só aqueles que estão ali, o prefeito, o vice-prefeito, vereadores e secretários, mas tem todos aqueles funcionários que têm o salário atrelado ao salário do prefeito, do chefe do executivo, que vão ter aumento. Temos, inclusive, aqueles funcionários fantasmas, fantasmas não, super salários, lembra, André, que a gente sempre tratou aqui, que também tem esses salários atrelados. Então, assim, temos o prejuízo ao Sasson, porque o Sasson vai ter que reajustar as aposentadorias também. Então, é um efeito rebote muito grande. Isso pode prejudicar enormemente as finanças de Ribeirão Preto. Mais uma vez, é a Câmara defendendo os próprios interesses em detrimento do bem comum? Sempre, né, André? Sempre. Infelizmente, é o que a gente costuma dizer, essa é a pior Câmara dos últimos tempos. Ouso dizer até que pior do que aquela da Sevandija,
né? Porque assim, ali pelo menos havia transparência. Agora não há. Você vê que é um projeto que foi discutido desde dezembro, palavras empenhadas dentro dos corredores da Câmara desde dezembro, e que para pôr em votação eles colocam 3 dias, que é para a população não participar, para a população não ter acesso e para não dar tempo de se mobilizar. Então sem dúvida nenhuma, a pequenez da Câmara estampada. E ela estampa exatamente nisso, quando ela quer encher os bolsos. A repercussão, doutor, a nível nacional, como a gente viu aí, né, no Jornal da Band, com o comentário pesado ali do OINEG, isso mancha também, de certa forma, a história desses vereadores, atuais vereadores de Ribeirão Preto? Aqueles que ainda não estavam manchados, mancha, né? Mas a maior parte ali a gente sabe que já tem manchas e manchas enormes, né? Nós temos diversos vereadores com problemas ali, nós temos umas discussões que não levam a nada, nós temos uma arrogância que foi vista ali naquela sessão, um desrespeito ao colega. Então, assim, é algo que vem não só pelo aumento que eles estão se dando, mas também pelo tipo de proceder que legitimam a gente pedir para que esses não sejam reeleitos, porque o ano que vem é ano de eleição, então vamos torcer para que esses não sejam reeleitos. Relembro aqui mais uma vez, doutor, no dia da votação, até a Alice, a nossa repórter, estava acompanhando junto com outros profissionais da imprensa, e foi aquela votação relâmpago, né? Apareceu ali na tela, já apagou, e aí depois, até acho que uma servidora disse, pessoal, depois vocês olham lá no site para pegar. Faltou transparência, até por isso o Jornal da Clube está mostrando aqui a todo momento como cada vereador votou. Isso é falta de transparência ou é vergonha de assumir como votou? Eu acho que é muito mais falta de transparência, André. Esses projetos que passavam escondidos embaixo dos panos, eles eram feitos na época da última semana, antes de se encerrar a legislatura. Antigamente era feito na semana de Natal, que a gente chamava Semana das Maldades. Houve um projeto que alterou isso, que proibiu isso ser feito, então fizeram agora próximo ao Carnaval. Quer dizer, logo de imediato ao Carnaval, que era para não dar tempo de ninguém se mobilizar. Então, assim, tem vergonha, mas adianta só a vergonha? Teriam que ter atitudes. E o Jornal da Clube vai, claro, seguir acompanhando, até na expectativa para saber se o prefeito vai ou não sancionar esse aumento absurdo de quase 50% nos salários. Doutor, obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço. Eu que agradeço, André.